Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui no canal Clamando no Deserto para mais uma série de estudos. O estudo de hoje vai ser a continuação do livro Respostas a Objeções, de Francis Nichol. Hoje nós vamos para a objeção número 2, conforme havíamos dito. Esperamos que seja um estudo proveitoso e gostaríamos de convidá-lo para orar conosco. Se quiser participar conosco também, nós temos o WhatsApp, Telegram, Spotify e o canal clamandonodeserto.com.br. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Senhor, por mais uma chance de estudo. Que o Senhor nos abençoe, que tudo que fizermos seja para a tua honra e glória. Nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje nos fala o seguinte. Os adventistas procuram provar que há duas leis descritas na Bíblia, a lei moral e a cerimonial, dentre outros aspectos, mas existe apenas uma lei. E o livro diz o seguinte: o raciocínio da objeção é este: há somente uma lei, e a Bíblia fala claramente de uma lei abolida. Portanto, os 10 mandamentos foram abolidos, inclusive, necessariamente, o quarto, em que os adventistas constroem seu argumento para o sábado. A Bíblia diz que a lei foi abolida por Cristo. Veja Efésios 2,15. Mas Paulo, que escreveu essa afirmação, também declara: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 3,31. O contraste entre as declarações é acentuado quando se chama a atenção para o fato de que Paulo usou a mesma raiz grega para as palavras aqui traduzidas por aboliu e anulamos. Esta raiz, katargeu, significa tornar inoperante, fazer, cessar, suprimir, anular, abolir. Mas, disse Paulo, o escritor inspirado, a uma igreja que a lei está abolida e então a outra igreja exclama de maneira nenhuma? Paulo deve estar falando de duas leis diferentes ou de dois aspectos diferentes de uma mesma lei. Esses dois textos são suficientes para expor a falácia, teoricamente, desse argumento. O primeiro registro formal de qualquer código de leis divinas para o homem foi no tempo do Êxodo. E aí, ele fala da exceção, né, em que não havia escrituras e Deus propôs para Moisés escrever a lei. E aí ele diz: essa única exceção foi um código de leis que Deus falou com sua própria voz. Referindo-se a esse único exemplo majestoso, Moisés disse a Israel: agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu à outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Então, Moisés está aqui enfatizando a grandiosidade do que Deus havia feito, e aí ele faz essa pergunta ao povo. E quando Deus havia pronunciado o código 10 mandamentos, o relato declara: e nada acrescentou. Então segue-se outro momento dramático após a entrega da escrita dessa lei. Moisés iniciou sua descida do monte com as duas tábuas, e aí nós sabemos o que aconteceu, a idolatria do povo, e Moisés quebrou as tábuas e fez novamente. E Deus fez a escrita novamente. Novamente, esse código de leis foi distinguido como a base de uma aliança entre Deus e os israelitas. Aqueles que se opõem à doutrina bíblica da perpetuidade da lei moral, conforme criam os adventistas, têm procurado apoiar sua opinião com este fato. Eles esquecem, porém, de que o próprio fato de a lei dos 10 mandamentos ser escrita como uma base única de uma aliança prova mais uma vez que o decálogo é um código distinto, não devendo ser confundido com nenhum outro. Deus proferiu a lei com sua própria voz, e ele não deu nenhuma outra lei deste modo, e nada acrescentou. Deus escreveu a lei dos 10 mandamentos com seu próprio dedo, escreveu a lei em tábuas, que ele mesmo preparou. Trata-se de uma lei no relato bíblico que foi assim escrita. Deus mandou Moisés descer do monte à vista de todo Israel, levando as tábuas de pedra que continham somente os 10 mandamentos. O próprio Deus reescreveu a lei depois de Moisés ter quebrado. Deus instruiu Moisés a colocar as tábuas dentro da arca e declarou que a lei dos 10 mandamentos era a sua aliança. Contudo, os objetores professam ser incapazes de encontrar na Bíblia quaisquer fundamentos para crer que a lei dos 10 mandamentos seja um código distinto de leis. Mas a lei dos 10 mandamentos não foi a única apresentada
formalmente por Deus no Sinai. Havia um código de leis cerimoniais que provia as regras para o ritual religioso. O livro de Levítico está repleto dessas leis. Até onde permitiam a escura compreensão espiritual e disposição dos israelitas, o Senhor fez com que esses estatutos civis refletissem o perfeito ideal expresso na lei dos 10 mandamentos. O estatuto sobre a posse de escravos é uma ilustração da adaptação do princípio moral à baixa condição espiritual de um povo. Do estatuto do divórcio, Cristo declarou: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, o que nós podemos tirar daqui? O primeiro ponto que nós precisamos ter em mente é que, se você ler o livro de Gênesis, você não vai ver Deus falando expressamente muita coisa. Deus falando. Não quer dizer que a norma não esteja ali. Né? Se você olhar, por exemplo, Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram, Deus amaldiçoou a eles. Né? Então Deus fala assim, por exemplo, quando Deus diz para Adão: porquanto deste ouvido à sua mulher. Havia alguma ordem para que Adão não desse ouvido à sua mulher? Ela ficava, obviamente, inserida na ordem de não comer do fruto. Se não era para comer do fruto, não era para dar ouvido a ninguém que dissesse para que se comesse do fruto. Isso fica implícito. Quando ele pune Adão e Eva por terem comido do fruto, inclusive, e os expulsa do jardim do Éden, Deus havia dado uma ordem e ele dá uma punição. Agora vamos pensar o seguinte: Deus lança uma punição sobre a serpente. Qual era a ordem que havia sido dada em relação a isso? Deus não existe uma ordem expressa antes desse evento dizendo: não poderás usar de meia-verdade, de usar de mentira para induzir alguém a comer do fruto. E aí a Bíblia diz o quê? Deus diz o quê? Quando ele se refere a isso. Gênesis 3, 14. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais. E ele continua dizendo: portanto, fizeste o quê? Eva diz: a serpente me enganou e eu comi. Havia alguma ordem contrária à mentira? Não, não havia nenhuma ordem. Deus deu a ordem para Adão e Eva. Então o que acontece? Quando nós olhamos para a Bíblia, analisando os princípios que existem nela, aí nós conseguimos perceber o quê? Algumas coisas evidentes. Ora, se não podia comer do fruto, não podia se utilizar de engano algum para induzir alguém a comer do fruto. Mas Deus não disse lá: não vai poder, quem induzir a fazer isso também será penalizado. E esse muitas vezes é o problema das pessoas que olham e querem dizer assim: se não está escrito de tal e tal maneira, então não existe. E existe. Nós vemos claramente que existe. Deus pune a serpente. E pune por quê? Se ele não tinha dado nenhuma ordem anterior a respeito. Quando nós entendemos em questão de princípio, tudo que envolvia isso, ou seja, óbvio que Deus não permitiria nenhum tipo de engano, principalmente o engano que viesse a fazer com que os seus filhos comessem do fruto da árvore que Deus havia proibido que se comesse. Então isso fica bastante claro quando nós analisamos a Bíblia e enxergamos os princípios por trás de tudo. A necessidade de uma relação entre as normas dadas por Deus e os princípios que estão por trás dela. Quando Caim mata o seu irmão, não havia nenhuma ordem dizendo não assassinarás. Não existe nenhuma ordem anterior. A gente percebe que era proibido por quê? Porque o próprio Caim, na sua afirmação, deixa claro que isso era algo reprovável, não apenas para Deus, mas para as outras pessoas também. E Deus também, e não só isso, ele sabia que era reprovável para Deus e para os homens. E a própria maldição de Deus, Deus amaldiçoou a Caim, da mesma forma que ele amaldiçoou Adão e Eva, a quem a Bíblia relata uma ordem expressa. Ou seja, havia também ordens de outras formas em relação a outros fatores. E quando nós lemos o Gênesis, geralmente o Gênesis é um livro que ele vai nos revelar o que é reprovável, o que é aceito, através dos relatos. Quando ele fala do exemplo de Cão vendo a nudez de Noé, e depois lá na frente
A Bíblia fala que para que o povo de Deus não faça conforme o povo de Canaã, e cita exatamente a questão da nudez. Então, e aí nós vemos no decorrer do Gênesis vários mandamentos que são mostrados ali através das ações, dos fatos. Ou seja, a Bíblia usa o livro de Gênesis para relatar a lei da sua forma mais plena, através do testemunho das pessoas. Testemunho bom, testemunho ruim. Ou seja, por exemplo, que é quando nós nos espelhamos nos bons exemplos, e através do contraste, quando você vê maus exemplos e evita repetir aquele tipo de atitude. Então, a Bíblia mostra bastante isso. E fica bem claro na Bíblia dois aspectos distintos de lei. A lei no sentido preventivo, ou seja, não assassinarás para evitar que uma pessoa mate a outra. Não furtarás para evitar que uma pessoa retire da outra aquilo que não pertence a ela. Não dirás falso testemunho para que as pessoas não mintam uns para os outros. Não farás negócio fraudulento para não prejudicar ninguém em relação a algo porque havia uma necessidade de sobrevivência, necessidade de negociações, não fazer negócio fraudulento. Não cobiçar o que não pertence, não alimentar, ou seja, o próprio cobiçar já era um pecado, já era uma instrução para não cobiçar. Então, o próprio cobiçar já era uma transgressão da instrução estabelecida por Deus. Então, Deus vai deixando bem claro um tipo de legislação, um tipo de normas preventivas e um tipo de norma como remediação por causa do pecado, uma coisa que nós sabemos que evidentemente não precisaria existir se não tivesse havido pecado, que é o quê? Aquilo que a Bíblia coloca claramente, que são leis voltadas à expiação, ao perdão do pecado cometido, ou seja, eram leis de remediação, que eram basicamente as leis referentes ao sacrifício de animais, que envolviam cerimoniais, que envolvia a matança de animais, e que nós cristãos acreditamos que no momento em que Cristo vem e morre por nós, ele se torna o substituto desses animais e, consequentemente, todo esse ritual que existia na Terra passa a não ter mais necessidade em função disso. Mas e com relação às outras leis, que não são necessariamente leis ligadas a esse tipo de coisa? Por exemplo, aquele que matar será morto. Quando nós olhamos a ação de Deus com relação a Caim, que era um assassino confesso, matou o seu irmão, que as próprias escritas gregas, que nós chamamos de Novo Testamento, que alguns acreditam que teria sido escrito inicialmente em aramaico, ou algo nesse sentido, em hebraico, né? Mas nós percebemos que a própria escrita diz que ele, não como Caim, que foi assassino, né? Então nós percebemos claramente que Deus se chega até Caim, e Caim estava em que situação? Ele estava se escondendo para que seu crime não fosse verificado. Quando ele percebeu que não havia condição, ele confessa, ele fala com Deus, e Deus fala o quê? Deus dá uma punição a Caim. Então, a punição em relação ao erro é algo que ocorre desde o princípio do mundo. Adão e Eva pecaram, foram punidos. Caim pecou, foi punido. Mas a pena capital não existia anteriormente. Como ela não existia anteriormente e foi dada posteriormente, a ela se aplica o mesmo que Jesus falou com relação à questão do adultério. Ou seja, basta a gente verificar em termos de princípio. Ou seja, Jesus não estava falando aquilo só para a lei de adultério. Ou seja, a fala de Jesus, ela não foi taxativa, é só em relação ao adultério. Só em relação ao adultério que houve lei, que houve uma instrução dada por causa da dureza do coração do homem. Jesus estava dando aquilo de modo exemplificativo, mas no princípio não foi assim. Ou seja, quando nós olhamos a ação de Deus no princípio em relação a Adão e Eva, em relação a Caim, nós percebemos que havia punições. Então a punição em relação ao erro, ela existe desde o princípio, mas a pena capital, por exemplo, em relação ao assassino, foi dada posteriormente. E aí nós podemos diferenciar o seguinte: bom, se ela não foi dada desde o princípio, ela não tem um conteúdo que nós chamaríamos de moral, um conteúdo de cunho universal a todos os seres humanos, independente deles serem, por exemplo, de tal época, de tal e tal época, independente até de pecado, né? Então, nós percebemos que essa foi uma das instruções que, junto com a lei de adultério, foi uma lei dada por causa da dureza do coração do ser humano. Agora, vamos pensar as leis relacionadas à escravidão. Um pai que tivesse que dar sua filha para ser escrava.
Era essa a vontade de Deus? Óbvio que não. Seria essa uma instituição de cunho universal dada desde o princípio? Não. A gente percebe que ela tem um cunho o quê? Civil, porque ela não civil é uma forma de nomear, por quê? Porque ela não é estritamente moral, ela não é universal para todos os tempos, né? Não se cabe, analisando a forma como Deus tratou Adão e Eva, Caim e os demais descendentes, e a ideia da escravidão. Mesmo considerando que a escravidão, no sentido bíblico, Deus buscava que as pessoas fossem mais empregadas e não necessariamente escravas no sentido pejorativo de só sofrimento, não. Os escravos deveriam ser bem tratados, bem alimentados e etc. Então, nós vemos que a questão da escravidão não era a vontade de Deus. Então, ela não tem um cunho moral. Agora, vamos pensar o seguinte. Deus dá uma lei, um conjunto de instruções relacionadas à saúde. E ele fala assim: olha, quando vocês fizerem as necessidades fisiológicas, vocês vão pegar isso e vão isolar da melhor forma possível para que isso não fique exposto no ambiente. Isso mudou? Será que se nós vemos os locais fazendo isso depois de Jesus ter morrido, né, isso passou a não contaminar mais o ambiente? Claro que não, óbvio que não. Então, isso não tem um cunho estritamente moral, no sentido de, vamos dizer assim, de aspectos de caráter necessariamente, apesar que nós podemos aplicar isso, porque se uma pessoa sabe que isso é prejudicial e o faz contaminando outros, isso tem a ver com caráter também. Mas perceba bem, isso não é cerimonial, não faz parte necessariamente dos 10 mandamentos, não é? Mas existe uma necessidade do ser humano. Isso se aplicaria aonde? Também pode envolver a questão de caráter, sim, mas é uma questão primariamente o quê? De saúde, uma questão sanitária. Assim como quando Deus também, ele fala sobre a alimentação. E ele coloca as características dos animais. Olha, animais, primeiro ele estabelece um regime que não é carne, ou seja, o regime inicial da Bíblia não era carne, isso fica evidente na Bíblia. Posteriormente, ele abre restrições, ele libera a carne com restrições. Então, ou seja, quando a pessoa diz, mas as pessoas comiam carne, óbvio que comiam carne, Deus permitiu que se comesse carne, mas era o plano dele desde o início? Não. Então, é algo que nós devemos buscar evitar? Sim, porque não é a melhor alimentação, não é a alimentação instituída desde o princípio, que Deus permitiu por diversos fatores, mas que não era a alimentação original do ser humano. E ainda assim, quando Deus libera um determinado grupo de carnes, ele faz uma restrição voltada a quê? A característica física do animal. E essa característica mudou? Não. Então, os mesmos animais que eram proibidos antes continuam a ser proibidos, porque a característica deles não mudou. Assim como a característica do ser humano não mudou. As necessidades fisiológicas do ser humano, elas podem contaminar o ambiente e precisam ser isoladas. Da mesma forma, os animais. A característica física dos animais não mudou. Então, eles continuam sendo impróprios. Então, basicamente, isso é analisar a Bíblia através dos princípios que ela nos apresenta. Ela apresenta características físicas do animal. Então, não havia por que considerar isso algo que, de uma hora para outra, passasse a ser permitido. Pelo contrário, aquelas que haviam sido permitidas, considerando que no início a alimentação ideal não era essa, se nós virmos a deterioração constante, a forma como a carne é preparada, não só a carne, né? Carne, ovos, leite, nós temos que tomar muito cuidado. A forma como é preparada, a intenção altamente comercial, o viés econômico que está por trás de muitas permissões legais em relação ao que se considera como alimentação, tudo isso nós temos que nos policiar, que pode prejudicar nosso corpo. Nosso corpo, principalmente quanto mais tempo, quanto mais a descendência experimenta o pecado, pior a tendência é ficarmos piores. Então, nós percebemos que existe uma série diversificada de instruções. Nós temos instruções de cunho sanitário, que não havia por que deixar de permanecer. Nós temos aspectos legais ligados ao caráter, ligados inclusive por exemplo, nós podemos chamar o mandamento de não furtarás de mandamento pai, e junto com o mandamento não furtar e o mandamento de não dizer falso testemunho, nós temos mandamentos filhos, como o mandamento de não
fazer negócios fraudulentos. Ele estaria envolvendo dois princípios: não mentir e não furtar. Então perceba que por que esse mandamento teria se acabado? Então ele é um mandamento basicamente derivado da necessidade de outros dois mandamentos. Ou seja, o negócio fraudulento envolve mentira e não se deve dizer falso testemunho, e também envolve furto e não se deve furtar. Então nós percebemos que existe uma série de mandamentos dados na Torá dessa forma, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E no decorrer dos livros históricos, nos livros proféticos também. Nos livros chamados livros poéticos, nós vemos isso também. Então, isso se expande no decorrer da Bíblia. Então, nós temos um grupo único de instruções, mas uma coisa claramente que Deus fez para distinguir os 10 mandamentos dos outros foi colocá-los em tábua de pedra. E as pessoas dizem assim, mas o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Mas quando você pensa em aspectos práticos, o que é amar Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo? O que isso representa em termos práticos? Nós precisamos de instruções para isso. E aí daí vem uma das divisões, que seria o quê? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou guardar todos os 10. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, mas, vamos para ficar mais didático, né? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou guardar todos os 10 e os outros, inclusive. Mas os mandamentos que diretamente mostram a minha relação com Deus seriam os 3 primeiros. O quarto seria um misto, né? Porque o quarto revela a nossa relação com Deus e com o próximo ao mesmo tempo. Eu descanso porque Deus determina isso como um dia para dedicação a Ele e as coisas que Ele quer que nós façamos nesse dia, e também se reflete em relação ao próximo. Então eu vou descansar, permitir que o próximo também descanse. Não só homens, mas animais também. Não só seres humanos, homens, mulheres, mas os animais também. E aí nós vemos, a partir daí, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não falar falso testemunho, não cobiçar. Nós vemos o quê? Um conjunto de mandamentos que, se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu vou buscar fazer isso. Inclusive, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou conceder a ele a mesma chance de descanso que eu tenho em relação ao quarto mandamento. E aí nós temos outros mandamentos que envolvem questões sanitárias, e nós temos outros mandamentos que estão, de uma forma ou de outra, ligados a princípios relacionados a esses mandamentos. Então nós vemos que existe uma interligação de mandamentos. Por outro lado, nós vemos que existem mandamentos que o próprio Jesus expressamente falou serem mandamentos dados por causa da dureza do coração do povo, e só porque Jesus falou isso, não, nós vemos isso no decorrer da Bíblia se nós estudarmos a atitude de Deus no início e uma atitude posterior diversificada. Então nós vemos instruções que foram dadas por causa da dureza do coração do povo, e essas instruções seriam instruções que não permaneceriam, mas que foram dadas por causa da dureza, que não havia necessidade de permanecer. E leis sanitárias, leis de cuidados com a saúde, que não haveria por que acabarem. E leis ligadas ao nosso relacionamento no dia a dia, de caráter que nós chamamos moral, mas moral, você chame como quiser, né? Moral, ético, né? As pessoas, infelizmente, elas restringiram o termo moral a um campo estritamente individual para, de certa forma, colocar o direito secular acima das instruções bíblicas, inclusive. Isso é perigoso, né? Então, a Bíblia diz isso, né? Isso é um modelo claro de comportamento, mas no direito posto, no direito de cada país, existe, né? Inclusive existe uma discussão aí, porque o direito de cada país começou a se expandir de uma forma muitas vezes contrária uma à outra. E aí, há um bom tempo já existe essa discussão e essa busca de propor normas de cunho universal, né, que o mundo chega a uma conclusão de que não tem por que um país agir de uma forma e outro país agir de outra forma em relação a isso, de formas antagônicas, opostas, né? Então, isso é um claro, uma noção clara de que existe um grupo de normas e dentro dessas normas existem aspectos distintos de uma mesma lei. E se nós olharmos atentamente, muitos dos aspectos que estão no chamado Antigo Testamento são repetidos no chamado Novo Testamento, não porque o antigo, o que é chamado antigo, os livros antigos precisavam dos livros novos para serem confirmados. Pelo contrário,
Os escritores posteriores, eles, para confirmar que eles eram inspirados por Deus, eles falam, olha, inclusive, nós entendemos que isso é válido para os nossos dias. Né? E nós usamos isso dentro desses escritos, e eles usavam isso para confirmar os seus escritos, e não para confirmar os escritos anteriores. Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Depois de declarar que o Senhor escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Moisés acrescenta imediatamente que ele fala, né, os estatutos, os juízos, e ele vai declarando aqui, né? Por exemplo, sacerdotes deveriam oferecer holocaustos, celebrar a Páscoa segundo a lei, instrução de um altar para o holocausto, destruição de Jerusalém tinha vindo como escrito na lei de Moisés, lembrai-vos de Moisés, meu servo, a questão da circuncisão e uma série, né? E aí ele coloca algumas questões aqui. Aí ele fala o seguinte, note as seguintes referências à lei, ritos e cerimônias. Se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, e insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, é necessário circuncidá-lo e determinar que observe a lei de Moisés, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamentos de recolher de acordo com a lei o dízimo do povo, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque a lei constitui os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, visto existirem aqueles sacerdotes que oferecem os dons segundo a lei, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não é a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Então, aí ele faz essa diversificação, basicamente ele se restringe a falar de moral e cerimonial e coloca eventualmente ali um pouco do aspecto civil, do que se consideraria lei civil. É verdade que a lei de Moisés era também a lei de Deus, porque Deus era o autor de tudo que Moisés escreveu. Por isso não é estranho que um escritor da Bíblia descreva, ao menos ocasionalmente, a lei de Moisés como a lei do Senhor. Note agora algumas referências representativas do Novo Testamento a outra lei, que não trata de ritos e cerimônias, mas de questões morais. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele cita vários dos 10 mandamentos. Então se retiraram para... ele, no caso de Jesus, né, se refere a alguns dos 10 mandamentos. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. O que não faria sentido se Paulo estivesse se referindo a um mandamento totalmente novo, que na verdade não existia, sempre foi o mesmo mandamento. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em só ponto, se torna culpado por todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. E aí ele se refere a dois dos 10 mandamentos, em vigor no momento que Tiago escreve esse livro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Aí ele faz aqui uma distinção entre lei moral e lei cerimonial. Essa distinção eu vou mostrar para vocês, basicamente para vocês terem essa noção. Se vocês quiserem pausar o vídeo posteriormente e darem uma olhada. Essa é uma distinção que ela tem passado por revisões. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Aí você pode dar uma pausa no seu vídeo e dar uma analisada. É importante que nós tenhamos essa distinção em mente. Existe já um estudo sobre isso, mas o princípio por trás do que a igreja falou nunca mudou. Ou seja, que Deus instituiu as leis e não havia necessidade de uma reprodução dessas leis no chamado Novo Testamento, que é um termo que eu considero errado para se referir aos livros, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas não havia necessidade que os livros anteriores à morte de Jesus precisassem ser confirmados depois da morte dele. Nunca existiu isso, Jesus nunca se referiu a isso. Pelo contrário, os escritores posteriores, que escreveram de Mateus a Apocalipse, sempre se utilizaram dos escritos de Gênesis a Malaquias para confirmar sua validade, para reforçar o seu aspecto sagrado. Essas e outras comparações, existem comparações aqui, até, podemos dizer assim, interessantes, mas é preciso ter uma certa cautela. Admitimos que existem certas referências à lei, principalmente nos escritos de Paulo,
onde o contexto deixa de esclarecer completamente a que lei está se referindo. Em alguns casos, parece evidente que nenhuma nem outra lei é particularizada, mas apenas o princípio, em contraste com a graça, está sob consideração. Porém, isso não nos fornece nenhuma prova de que existe apenas uma lei, porque existe na Bíblia textos obscuros e difíceis. Isso não significa que não podemos ter certeza do significado de textos claros e simples. Evidentemente, Jesus torna isso muito claro quando ele fala, por exemplo, ouvistes o que foi dito, não matarás, não assassinarás. O que ele faz em relação a essa lei? Ele aperfeiçoou o seu significado. Então, perceba, quando ele critica os líderes de sua época com relação à lei de Corban, que estava ali, ele fala, por que anulais os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição, referente aos filhos que deixavam de dar a devida atenção ao pai e à mãe, transgredindo o mandamento de honrar pai e mãe, mas que, segundo a interpretação dada à época, poderia ser feita em determinadas situações. Poderia não ser considerada transgressão. Então nós vemos que Jesus ele vai, e no vídeo sobre evangelhos e lei, eu vou falar sobre vou colocar vários textos bíblicos aqui para nós conversarmos a respeito, e vamos falar sobre os evangelhos e a lei, os 4 evangelhos, e qual a relação dele com a lei de Deus. Então nós percebemos claramente isso, que havia essa distinção. Jesus fala de mandamentos que iriam ter uma ampliação do seu significado. Ele fala de mandamentos em que ele conserta determinadas interpretações, mas perceba que ele sempre enfatiza a validade e a manutenção desses mandamentos. Ele não é contrário a eles. Então, evidentemente, se qualquer outra pessoa, seja Paulo, seja qual discípulo for, entra e fala com relação a um grupo de mandamentos que consistiam em ordenanças que precisariam deixar de existir, evidentemente não são os mandamentos que Jesus falou claramente que iriam permanecer. Né? Então, Paulo se sujeita a Jesus e não ao contrário, como as pessoas fazem. Elas anulam o que Jesus falou, chegam a dizer que o que Jesus falou ele só teria falado porque ele estava sujeito às leis de sua época, mas era o contrário. Nós temos que, e realmente isso requer um certo cuidado, um certo trabalho, analisar o que permaneceria, o que não tem a ver com relação a sacrifícios, e, consequentemente, todo cerimonial voltado ao sacrifício, o que foi dado por causa da dureza do coração humano, e o que, olhando para a estrutura, a própria estrutura da instrução, e o próprio desenrolar da história bíblica desde o Gênesis, enxergar aquilo que Deus queria que fosse assim desde o princípio. Então, dentro dessa questão, dentro dessa análise, né, nós temos que ter isso em mente, e tendo isso em mente, só para finalizar aqui a objeção número 2, né? Tendo isso em mente, nós conseguiremos, com muita propriedade, estabelecer pelo menos um bom conjunto, alguns talvez fique mais difícil, mas estabelecer aí um bom conjunto de coisas que não teriam mais, vamos dizer assim, que Deus teria dado e que a partir da morte de Jesus, evidentemente, não seriam mais necessários, e outras coisas que Deus deu ao ser humano, como evidentemente a questão do descanso, e todo ser humano precisa descansar, todo ser humano dorme, né? Nenhum ser humano deixou de dormir depois que Jesus morreu. Da mesma forma, não há por que dizer que o ser humano não precisa de um dia da semana e que, consequentemente, por desdobramento lógico, esse dia seria o próprio dia que ele estabeleceu desde o princípio para a cessação de atividades, que depois do pecado ganha ainda um significado ainda maior, não apenas de cessação, mas de descanso com relação às atividades seculares. A referência às duas leis em termos de séculos antes de Moisés também nos ajudará a manter uma clara distinção entre elas. Embora possamos com exatidão focalizar o Êxodo como grande momento da entrega da lei moral e cerimonial por escrito, vale lembrar, não devemos concluir que o tempo antes de Moisés foi um período sem lei. Quem não teve a experiência de contemplar... Ora, o decálogo poderia ser comparado a uma árvore imponente com 10 fortes ramos que nossos primeiros pais encontraram florescendo no jardim do Éden. E aí depois foi acrescentado a questão cerimonial por causa dos sacrifícios, né? Então, no tempo do Êxodo, ela subitamente assumiu uma forma definida e tornou-se grande. A árvore não precisou de trepadeira para viver, mas a trepadeira, ou seja, as leis cerimoniais, precisavam dela.
Os adventistas não podem alegar qualquer visão bíblica especial em discernir que há duas, não uma. Desde o tempo da Reforma Protestante, as grandes entidades eclesiásticas têm percebido isso claramente. A alegação de que existe apenas uma lei, ou seja, apenas um aspecto relacionado à lei, tem tido aceitação entre um certo segmento, enorme, né, de cristãos em uma fervorosa tentativa de enfrentar a força da evidência do sábado que agora está sendo tão vigorosa e amplamente apresentada pelos adventistas. Então, uma coisa que fica bastante clara quando a gente vai ler a Bíblia é que existe um conjunto de leis que nos ajuda a viver melhor uns para com os outros e com relação a Deus, e um conjunto de leis que foi dada caso houvesse um pecado, e que evidentemente haveria, ou seja, para expiação dos pecados, considerando que a pessoa transgrediu aquelas instruções que foram dadas de forma preventiva, ela ofereceria esse sacrifício, faria todo esse cerimonial. E também havia leis que, pela sua própria natureza, nós olhando como Deus agiu no Gênesis, como Deus agiu desde o princípio, e olhando como ele passa a agir a partir do momento que ele dá determinadas leis, determinadas instruções, nós percebemos que, evidentemente, essa não era a vontade de Deus desde o princípio. Que Deus nos abençoe a todos. Nossa próxima objeção será a objeção 3, né? Os 10 mandamentos não existiam antes do tempo de Moisés. Nós vamos para essa próxima objeção no próximo vídeo. E, juntamente com esses vídeos também, nós vamos falar sobre os evangelhos e a lei, que vai ser um outro vídeo em que nós vamos colocar vários textos bíblicos, tanto dos evangelhos como da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, que possamos ter um bom aprendizado. Vamos orar para nós finalizarmos? Obrigado, Deus, por mais um estudo na tua companhia, que possamos aprender cada vez mais de Ti, nos dê sabedoria em todas as coisas que fizermos, Pai, que esse estudo seja proveitoso, não só esse, mas também os próximos que virão, e que nós buscaremos cada vez mais nos aprofundar na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, um bom restante de dia, restante de semana, até o próximo vídeo. Amém?